Eu vou falar hoje sobre um tema que eu também entendo relevante. É um tema das agências reguladoras, que são entidades muito importantes para uma boa gestão pública. E vou apoiar alguns projetos, em especial um dos projetos que está tramitando aqui, já tramitou no Senado, hoje está na Câmara, e que faz a revisão das agências que está sendo necessária para o nosso país. Um dos temas que reputo os mais fundamentais no aprimoramento do Estado brasileiro é o da modernização do nosso aparelho regulatório. Desde o processo de reforma do Estado, iniciado na década de 1990, seguindo diversos modelos internacionalmente consagrados, a criação e o aperfeiçoamento das agências reguladoras se tornaram a mola mestra da aspiração brasileira de uma administração pública moderna, eficiente e voltada para resultados. Surgidas para regular uma economia em processo de desestatização na década de 90, nosso conjunto de agências reguladoras, após mais de 2 décadas de funcionamento, já carece de aprimoramentos que fortaleçam e ampliem a sua autonomia operacional e a sua capacidade fiscalizatória, impedindo a sua captura por interesses políticos e partidários do governante de plantão ou dos mercados por ela regulados. Foi com esse intuito que esta Casa se debruçou sobre o tema por meio do PLS 52 de 2013, conhecido como a Lei das Agências Reguladoras, de autoria do agora presidente, ilustre senador Eunício Oliveira. Buscando um novo marco regulatório para o setor, o projeto, que tramita pela Câmara dos Deputados, ataca pontos absolutamente fundamentais sobre a atuação e o funcionamento das agências, sobretudo em suas questões orçamentárias e operacionais. Um primeiro ponto, senhora presidente, que julgo de extrema relevância, é a inserção das agências reguladoras como órgãos orçamentários no sistema de planejamento e orçamento federal. Tal condição possibilitará às agências uma articulação direta com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, livrando-as da necessidade de intermediação das pastas temáticas a que estão hoje vinculadas, o que irá lhes conferir maior autonomia e eficiência na gestão dos próprios recursos. Nesse sentido, o financiamento de suas ações e projetos, estando livre de amarras ou do controle ministerial de recursos, poderá se atrelar essencialmente aos resultados regulatórios, com maior flexibilidade gerencial para o alcance da sua atividade e fim. Outro ponto de grande relevância que destaco neste projeto é a definição de regras claras para o processo decisório de suas ações, instituindo o procedimento de análise de impacto regulatório, que avaliará os custos e os benefícios de cada ato normativo ou de regulação. Medida igualmente modernizadora é o fortalecimento do controle interno através da figura dos ouvidores, cujas atribuições se voltam à fiscalização das atividades internas e à elaboração de documentos e relatórios regulares sobre os números e os resultados alcançados pela respectiva agência. Não podemos deixar de destacar, sobretudo, as regras específicas para o sempre delicado processo de indicação e análise de nomes para os cargos de direção, bem como de suas atribuições e prerrogativas. Trata-se, a meu ver, da questão mais sensível relacionada ao controle social do nosso aparelho regulatório. Senhora presidente, dada a proximidade da ação das agências com as empresas reguladas, sendo comum a captação de agentes públicos para suas organizações, está mais do que clara a necessidade de estabelecer regras mais transparentes e firmes, no sentido de delinear limites ao sistema, impedindo ou, ao menos, dificultando o desvirtuamento do interesse público da regulação. Assim, nos parece positiva
a criação de um processo seletivo simplificado, a ser conduzido por uma comissão de seleção criada especificamente para este fim. Este procedimento, que utilizará análises curriculares e entrevistas, irá gerar uma lista tríplice a ser fornecida ao presidente da República, que, então, exercerá a prerrogativa constitucional de escolher um dos nomes apresentados. Acreditamos que a adoção desta sistemática de seleção, senhor presidente Eumano Ferrer, que deverá ser pública e com ampla divulgação, inibirá a escolha eminentemente política e desprovida de proximidade temática para as agências, conferindo um maior grau meritocrático à sua composição diretiva. Este fato certamente vai beneficiar o interesse público. Ademais, saudamos também a estipulação de impedimentos legais e casos de conflito para essas nomeações, assim como foi recentemente disposto pela Lei das Estatais. A necessidade de ficha limpa e a vedação para quem tenha participação direta ou indireta no setor regulado são alguns dos importantes exemplos que podemos ressaltar. Em nossa pesquisa, senhor presidente, identificamos diversas outras proposições legislativas sobre o tema, todas elas com igual e nobre propósito, o da modernização e atualização do marco regulatório. Destacamos a PEC número 35 de 2016, de autoria do senador Tasso Gereissati, que essencialmente estabelece um regime jurídico mínimo aplicável às agências reguladoras de todos os entes federativos. Tal medida, sem dúvida alguma, confere maior estabilidade legal e operacional às agências estaduais e também às municipais. Não posso deixar de referenciar também, nobres colegas, a PEC número 156 de 2015, de autoria do senador José Serra, e o PLS número 495, também de 2015, de autoria do senador Ricardo Ferraço, titular do meu mandato. As duas proposições versam fundamentalmente sobre a transparência no processo de indicação para os cargos diretivos das agências e seus regimes jurídicos de atuação. O fato, senhor presidente, é que tal escolha continua despertando em toda a sociedade um sentimento de desconfiança, um sentimento de repulsa às indicações puramente político-partidárias, fruto de um amplo descrédito na classe política e do clientelismo que ainda graça em nossa administração pública. O dever dessa Casa, e jamais poderemos nos afastar disso, é auscultar esse claro anseio de nossa sociedade e oferecer as soluções legislativas adequadas ao enfrentamento da questão. Parece-nos bastante nítido o que se exige do funcionamento de nossas agências reguladoras. Exige-se transparência na gestão e eficiência na regulação. É exatamente esse caminho que devemos seguir nas respostas normativas que aqui construímos, dentro das inafastáveis prerrogativas deste Parlamento. Como se trata do projeto de lei sobre o tema, cuja tramitação está mais adiantada, peço ao presidente Eunício Oliveira que faça urgente gestão junto ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados para que priorize, para que agilize a tramitação do PLC 6.661 de 2016, sucedâneo do PLS 52 de 2013, de autoria, repito, do presidente dessa Casa, senador Eunício Oliveira, e que foi encaminhado pelo Senado à Câmara dos Deputados desde dezembro de 2016, senhor presidente. Esse projeto está numa comissão especial que foi criada para apreciar o projeto na Câmara dos Deputados. Essa comissão, registre-se, tem solicitado prorrogações de prazo para a finalização do seu trabalho repetidamente. O processo de modernização do Estado brasileiro é urgente, não pode parar. Merece que se conceda a esse projeto uma priorização, uma maior urgência, repito,
E encerro esse meu pronunciamento de preocupação com as nossas agências reguladoras. Muito obrigado.